Apesar de se manifestar em diferentes épocas do ano, as alergias costumam aparecer ainda mais com a proximidade da primavera e com as constantes mudanças do clima. E como tem gente reclamando nos últimos dias de alergia. Bom, para que a gente possa entender as principais causas e os possíveis tratamentos, nós convidamos um professor aqui da Faculdade de Medicina da UPF. Ele é médico pediatra e também médico imunologista e alergista, Dr. Arnaldo Carlos Porto Neto. É um prazer lhe receber aqui em dias tão sofridos para quem é alérgico, viu? É verdade. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Que bom. Doutor, a gente quer saber qual é, de fato, então, a alergia mais comum. É o que a gente chama de rinite mesmo, que mais atinge as pessoas nessa época do ano? A rinite alérgica é a doença alérgica mais comum que nós temos aqui, acho que no nosso meio e no mundo todo, né? E em segundo lugar, depois vem a asma, né? A rinite, qual é a descrição dessa doença, doutor? A rinite seria uma inflamação da mucosa do nariz e dos seios paranasais. Isso seria a definição, que pode ser de causa alérgica ou não. Mas quem tem rinite sente coceira no olho, coceira no ouvido, na garganta. Isso tudo faz parte da rinite? Faz. Isso aí é o que a gente chama de comorbidades, né? A pessoa pode ter rinite alérgica e ter conjuntivite alérgica. Pode ter rinite alérgica e ter faringite alérgica. Aí vai ter coceira na garganta. Ou traqueite, que fica nessa região mais aqui de baixo da garganta. Aí vai ter tosse seca. Ou coceira dentro do ouvido. Então, dentro do canal do ouvido ou dentro do ouvido médio. Porque essas áreas estão todas interligadas com o nosso nariz. São muito próximas e se comunicam. E estão interligadas. E o pólen pode ser aspirado, né? Por exemplo, pelo próprio nariz, ou se a pessoa está com o nariz entupido, ele adentrar pela boca e aí ir direto para a faringe e para a traqueia. A gente está falando de um problema que tem cura, doutor? Tem cura quando tu te afasta, tu deixa de ter contato com aquele alérgeno que tu desenvolveu alergia. Então, no nosso caso aqui, falando do pólen, a pessoa haveria cura se ela fosse morar em outra região. Embora de Passo Fundo. Onde não tivesse, não só de Passo Fundo, da região, onde não houvesse pólen. Então, por exemplo, o litoral, aí haveria cura. A cura, entre aspas, porque se ela voltasse a vir morar em Passo Fundo, voltaria a doença, dali 2 anos. Doutor, a impressão que se tem é que é cada vez maior o número de pessoas com alergia. A medicina confere essa informação? Sim, é o que os estudos têm demonstrado, né? Tanto feitos aqui no Brasil como fora do Brasil. Isso com adultos e crianças? Adultos e crianças. Obviamente que a criança é a primeira que adquire alergia, né? Então, a incidência é maior em crianças do que em adultos. A proporção, mas isso a gente observa no mundo inteiro. O crescimento é nessas duas faixas etárias, tanto de criança quanto de adulto? Sim, porque depois na terceira idade, quando a gente se torna idoso, o sistema imunológico nosso começa a entrar em senescência. E aí, obviamente, que ele produz menos anticorpos que produzem doença alérgica. Então, há uma diminuição. Não que não exista, mas há uma diminuição. Que fatores favorecem uma pessoa, uma criança ou adulto a desenvolver alergia? Primeiro, o genético. Alergia é uma herança. Essa herança pode ser transmitida através dos pais, ou de um ou de ambos. E quando, por exemplo, uma criança tem um pai que é alérgico, a mãe que é alérgica, a prole daquela mulher, ela tem 50% de chance de ter filhos alérgicos. É um percentual bastante alto. Se for o homem, o pai, já baixa para uns 30%. Quando ambos não são alérgicos e ele não tem nem o irmão que também é alérgico, isso reduz para 12%. Agora, a forma do parto também pode interferir na chance de desenvolver alergia. Pode, porque o que está se dando muita atenção hoje é na epigenética. A epigenética, assim, é a modificação do nosso gene sem haver herança. E aí influi os fatores ambientais, que é o que está se estudando hoje bastante no mundo todo, os fatores ambientais como na alteração do DNA do gene. E aí proporcionar que eu tenha a doença. Bom, o senhor me falava aqui informalmente que quinta-feira da semana passada a gente atingiu um nível muito alto aí de propiciar alergia às pessoas. Isso é a interferência do clima, doutor? Sim. O que houve quinta-feira passada é o que se chama de tempestade polínica. Então, antes de haver os temporais, há uma modificação na atmosfera, principalmente com descarga elétrica, e
com o vento muito intenso, uma dispersão muito alta de pólens alergogênicos. E esses pólens, uma dispersão está muito alta, a pessoa exposta, às vezes por segundos, N fatores. ela acaba desencadeando crises severas de alergia, inclusive com crises asmáticas. Ou seja, quem é alérgico, muita atenção então com a previsão do tempo, porque a chegada de uma chuva, de um temporal, pode piorar a situação. Exatamente. Aí aquele dia que vai anteceder a chuva, é bom ele ficar no ambiente fechado. É o mais perigoso. Doutor, só para a gente encerrar aqui, o que dá para fazer para quem já está sentindo os efeitos da rinite nessa época do ano, que parece ter começado mais cedo também por fatores climáticos? O primeiro é exposição menor ao ambiente externo, né? Por exemplo, que isso nem sempre é possível e viável, né? Mas de manhã cedo até às 10 da manhã, o pólen está baixinho. Então, quando acordar de manhã, não abrir a casa, abrir apenas a veneziana e deixar a casa fechada, os vidros. Abrir a casa para ventilar próximo do meio-dia, ali entre meio-dia e 1h da tarde. Ao entardecer, a casa tem que ser fechada de novo, os vidros, não a veneziana, para não deixar o pólen adentrar para dentro novamente. Tratamento para prevenir, para diminuir, só para o ano que vem. Esse período a pessoa que é alérgica tem que ficar tomando antihistamínicos, antialérgicos de forma diária, todo o período. Se não controla com esses remédios, tem que se usar aqueles sprays de corticoide no nariz, que são anti-inflamatórios. E se tiver coceira nos olhos, vai ter que usar colírio. Então, o tratamento basicamente é sintomático, né? Não tem um tratamento curativo. Perfeito, doutor. O que pode se ajudar é a imunoterapia específica do pólen que o indivíduo é alérgico, mas daí para outra estação polínica. Perfeito. Doutor, muito obrigada pelas informações. Seguimos aqui tentando conviver com as alergias. Muito obrigada. Bom trabalho para o senhor. Boa semana. Obrigada.